O som do ferro rasgando carne humana ecoava pela Place de Grève em Paris. Jean de Melun ergueu novamente o machado cego, suas mãos trêmulas de cansaço após 16 golpes consecutivos no pescoço de Henri Dubois. O sangue havia formado uma poça escarlate ao redor do cepo de madeira. E ainda assim, a cabeça permanecia teimosamente grudada aos ombros do ladrão condenado. A multidão parisiense, inicialmente sedenta por justiça, agora gritava de horror. O que deveria ter sido uma execução limpa havia se transformado no pesadelo mais brutal que aquelas ruas medievais já presenciaram. Se essa história merece ser lembrada para que jamais se repita, apoie este projeto se inscrevendo no canal e deixando seu comentário sobre como a justiça evoluiu desde então. No final do século XIV, a profissão de carrasco não era apenas um trabalho, era uma maldição hereditária. Jean de Melun herdou o posto de seu pai, assim como seu pai herdara do avô. A família inteira carregava a marca da infâmia. Nenhum comerciante vendia para eles, nenhuma igreja os recebia. Viviam isolados numa casa próxima ao cemitério, alimentando-se dos restos que sobravam das tavernas. Jean, porém, desenvolveu uma obsessão perigosa. Acreditava sinceramente que o sofrimento prolongado durante a execução purificava a alma do condenado antes da morte. Por isso, mantinha propositalmente suas lâminas cegas. Usava pedras para amolar os machados de forma irregular, criando rebarbas e fissuras no metal. Quanto mais a vítima sofresse, pensava ele, maior seria sua chance de salvação eterna. A primeira execução de Jean aconteceu quando ele tinha apenas 19 anos. Um moleiro chamado Bertrand havia sido condenado por roubar farinha da igreja. Jean ergueu o machado com força, mas a lâmina cega apenas abriu um talho profundo no ombro do homem. 5 golpes depois, Bertrand ainda gemia e tentava falar. A multidão começou a vaiar. Jean, nervoso e suando, continuou golpeando até que finalmente conseguiu separar a cabeça do corpo. Naquele dia, algo se quebrou na mente do jovem carrasco. Ele interpretou os gritos prolongados de Bertrand como orações de agradecimento pela purificação. Passou a acreditar que cada gemido de dor era um louvor a Deus. Desenvolveu um sistema macabro. Contava quantos golpes cada condenado resistia e anotava num caderno de couro. Para ele, aqueles números representavam o nível de pecado de cada alma. Os métodos de Jean se tornaram progressivamente mais cruéis. Ele começou a usar machados diferentes para cada tipo de crime. Para ladrões, uma lâmina dentada que arrancava pedaços de carne a cada golpe. Para adúlteros, um machado com cabo curto que obrigava o carrasco a ficar muito próximo da vítima, prolongando o processo. Para assassinos, uma lâmina tão cega que funcionava mais como um porrete pesado. A execução de Henri Dubois, em 1387, marcou o ápice da crueldade de Jean. Dubois havia roubado uma bolsa de moedas de um nobre. Crime comum, pena de morte comum. Mas Jean decidiu fazer daquele dia um exemplo especial. Escolheu seu machado mais cego, afiou-o deliberadamente de forma irregular e se apresentou na praça vestindo uma túnica negra com símbolos religiosos bordados em fio dourado. A multidão estava maior que o normal. Famílias inteiras vieram assistir, trazendo crianças nos ombros. Comerciantes fecharam suas lojas para presenciar o espetáculo. Dubois foi arrastado até o cepo em meio a vaias e xingamentos. Seus pés estavam ensanguentados pelas correntes que o prendiam. Quando o padre terminou a extrema unção, Jean se posicionou e ergueu o machado. O primeiro golpe acertou a nuca, mas a lâmina cega apenas abriu um corte superficial. Dubois gritou e tentou levantar a cabeça. Jean golpeou novamente, e novamente. A cada tentativa frustrada, o desespero do carrasco aumentava. Suas mãos começaram a tremer. O suor escorria pelo rosto, misturando-se com respingos de sangue. A multidão, inicialmente divertida com a incompetência do carrasco, começou a se agitar. Gritos de "açougueiro!" ecoavam pela praça. Algumas mulheres tapavam os olhos das crianças. Homens começaram a atirar pedras pequenas na direção do cadafalso. Jean continuava golpeando mecanicamente, perdido em seu transe religioso, murmurando orações entre cada machada. No 10º golpe, Dubois ainda se mexia. Suas mãos amarradas tentavam proteger o pescoço instintivamente. O sangue havia formado uma poça que refletia o sol da manhã. Jean parou por um momento, respirando pesadamente, e olhou para a multidão enfurecida. Viu rostos contorcidos de nojo e ódio, pessoas vomitando, crianças chorando. Foi nesse momento que algo mudou na praça. O que começara como sede de justiça havia se transformado em revolta coletiva. Alguém gritou, "Matem o açougueiro!" E outras vozes se juntaram ao coro. Jean percebeu o perigo, mas estava determinado a terminar o que havia começado. Acreditava que interromper a execução condenaria a alma de Dubois ao inferno eterno. Os golpes seguintes foram ainda mais desesperados. Jean começou a chorar enquanto copiava, suas lágrimas se misturando ao sangue no rosto. Dubois havia parado de se mexer no 15º golpe, mas o carrasco continuou. 16. 17.
Finalmente, no 17º golpe, a cabeça se separou completamente do corpo e rolou alguns metros pela plataforma de madeira. O silêncio que se seguiu durou apenas alguns segundos. Então a multidão explodiu numa fúria incontrolável. Centenas de pessoas se precipitaram em direção ao cadafalso, gritando por sangue. Jean deixou cair o machado e correu. Saltou da plataforma e se escondeu entre as barracas do mercado, enquanto a turba destruía tudo ao seu redor. Perseguido pelas ruas estreitas de Paris, Jean conhecia apenas uma rota de fuga, os esgotos medievais. Mergulhou numa abertura próxima à ponte e desapareceu no labirinto subterrâneo de canais fedorentos. Lá embaixo, no escuro absoluto, rodeado pelo cheiro de dejetos humanos, Jean de Melan percebeu que havia se tornado o próprio demônio que julgava combater. Mas a história dos carrascos brutais estava apenas começando. Em Roma, ao mesmo tempo em que Jean aterrorizava Paris, um homem chamado Giovanni Bugatti iniciava uma carreira que duraria quase 7 décadas. Bugatti não era apenas um carrasco, era um artista da morte. Cada execução era planejada como uma performance teatral, com timing perfeito e métodos cientificamente estudados para maximizar tanto o sofrimento quanto o espetáculo público. Giovanni havia aprendido o ofício com o carrasco anterior, um homem idoso que morreu executando um condenado. Literalmente caiu morto de exaustão no meio de uma sessão de tortura. O Papa da época, enfrentando problemas com criminosos que desafiavam a autoridade papal, precisava de alguém mais eficiente. Giovanni se apresentou como candidato e fez uma demonstração de suas habilidades, usando bonecos de palha recheados com vísceras de porco. Sua especialidade era o garrote papal, uma cadeira de ferro ornamentada com símbolos religiosos, equipada com um parafuso que se fechava lentamente ao redor do pescoço da vítima. Diferente dos métodos rápidos de enforcamento, o garrote de Giovanni podia levar até 15 minutos para matar alguém. O parafuso era girado meio volta por vez, apertando gradualmente a garganta até que a pessoa morresse por asfixia lenta. Giovanni desenvolveu um ritual específico para cada execução. Primeiro, fazia o condenado se sentar na cadeira voluntariamente, explicando que resistir apenas prolongaria o sofrimento. Depois, ajustava cuidadosamente o parafuso, medindo a pressão inicial para que a vítima ainda pudesse falar as últimas palavras. Então iniciava o processo de apertar, pausando entre cada movimento para estudar as reações físicas do condenado. Mas o aspecto mais perturbador da carreira de Giovanni era seu diário. Toda noite, após cada execução, ele se sentava em sua pequena casa próxima ao Vaticano e escrevia relatos detalhados do dia. Não apenas registrava o nome da vítima e o crime cometido, descrevia minuciosamente cada reação, cada som, cada expressão facial. Anotava quanto tempo cada pessoa levava para morrer, que palavras finais pronunciavam, se choravam ou mantinham dignidade até o fim. O diário de Giovanni se tornou um compêndio macabro de sofrimento humano. Ele classificava as vítimas por categorias: os que imploraram, os que rezaram, os que amaldiçoaram, os que permaneceram calados. Desenvolvia teorias sobre qual tipo de personalidade resistia mais à morte. Fazia anotações sobre como diferentes crimes pareciam afetar a resistência física dos condenados. Depois de uma década executando criminosos comuns, Giovanni ganhou a atenção das autoridades papais superiores. Começou a executar casos políticos, nobres que conspiravam contra a igreja, comerciantes que desafiavam taxas papais, até mesmo alguns padres acusados de heresia. Cada categoria requeria métodos diferentes, e Giovanni se orgulhava de adaptar suas técnicas conforme a importância social da vítima. Para nobres, ele usava um garrote ornamentado com ouro, justificando que uma morte digna requeria instrumentos mais refinados. Para hereges, desenvolveu um modelo especial que permitia ao condenado ver uma cruz de ferro enquanto morria, teoricamente oferecendo uma última chance de salvação. Para criminosos comuns, mantinha o modelo básico de ferro negro sem decoração. À medida que os anos passavam, Giovanni começou a mostrar sinais de deterioração mental. Passou a conversar sozinho durante as execuções, murmurando nomes de vítimas anteriores. Desenvolvia conversas imaginárias com os mortos, às vezes parando no meio de uma execução para ouvir conselhos de fantasma. Seus vizinhos relatavam que ele acordava durante a madrugada gritando nomes de pessoas que havia executado décadas antes. Giovanni começou a colecionar objetos pessoais das vítimas: anéis, medalhões, pedaços de roupa. Organizava esses troféus em prateleiras cuidadosamente catalogadas, criando uma espécie de museu morbidade em sua própria casa. O aspecto mais inquietante de sua loucura progressiva era como Giovanni começou a tratar seu diário como um ser vivo. Conversava com o livro, pedia conselhos às páginas, às vezes lia trechos em voz alta como se estivesse realizando uma cerimônia religiosa. Desenvolveu a crença de que o diário continha as almas de todos os seus mortos e que sua missão era manter essas almas organizadas através de seus registros meticulosos. Durante suas últimas execuções, Giovanni apresentava comportamentos cada vez mais estranhos.
Pausava no meio do processo para consultar páginas específicas de seu diário, como se estivesse seguindo instruções dos mortos. Às vezes, ria sozinho durante os momentos mais brutais, outras vezes chorava inexplicavelmente. As autoridades começaram a questionar sua competência, mas Giovanni ainda conseguia completar seu trabalho com eficiência técnica impecável. Enquanto Giovanni enlouquecia gradualmente em Roma, do outro lado da Europa, na França revolucionária, um homem estava prestes a redefinir completamente a natureza da execução pública. Charles-Henri Sanson não era apenas um carrasco. Era o herdeiro de uma dinastia de executores que servia à monarquia francesa há gerações. Mas em 1792, quando a guilhotina foi introduzida como método humanitário de execução, Sanson descobriu que podia matar com uma eficiência industrial jamais vista na história humana. A Revolução Francesa transformou a execução de um evento ocasional em uma rotina diária. Sanson, que havia executado apenas algumas dezenas de pessoas durante todo o antigo regime, de repente se viu processando centenas de condenados por mês. A guilhotina permitia execuções rápidas e limpas, mas o volume de trabalho exigia uma organização quase militar. Sanson desenvolveu um sistema de produção em linha que teria impressionado qualquer industrial da época. Os condenados eram organizados em grupos e processados em sequência rigorosa. Cada execução levava exatos 30 segundos. 10 segundos para posicionar a vítima, 5 segundos para ajustar a luneta, 15 segundos para acionar a lâmina e limpar a plataforma para o próximo. Nos dias mais intensos do terror, Sanson e seus assistentes executavam mais de 50 pessoas em uma única sessão. Suas roupas, inicialmente negras e solenes, ficavam completamente encharcadas de sangue antes do meio-dia. O executor desenvolveu o hábito de trocar de roupa 3 vezes por dia, mantendo reservas de uniformes limpos numa carroça próxima ao cadafalso. A execução do rei Luís XVI, em janeiro de 1793, marcou o início da transformação psicológica de Sanson. Ele havia servido à monarquia durante toda a sua carreira, executando apenas criminosos comuns em nome do rei. De repente, foi obrigado a decapitar o próprio soberano que representava a legitimidade de sua função. Naquela manhã, quando a cabeça real rolou pela cesta de vime, algo se quebrou irreparavelmente na mente do carrasco. Após a morte do rei, Sanson começou a coletar cabeças. Inicialmente, justificava a prática alegando necessidades científicas. Dizia estudar as expressões faciais pós-morte para aperfeiçoar seus métodos. Mas, gradualmente, a coleção se tornou uma obsessão doentia. Ele selecionava as cabeças mais interessantes de cada dia e as levava para casa, onde as preservava em recipientes de vidro cheios de álcool. A casa de Sanson se transformou numa galeria macabra. Prateleiras inteiras eram dedicadas às cabeças de aristocratas, organizadas por título nobiliárquico. Outra seção continha cabeças de revolucionários famosos, catalogadas por ordem de execução. Uma terceira área era reservada para casos especiais, criminosos particularmente brutais, mulheres jovens, pessoas com deformidades interessantes. Charles-Henri desenvolveu o hábito de conversar com sua coleção. Todas as noites, após retornar das execuções diárias, ele se sentava em sua sala e relatava os eventos do dia para as cabeças preservadas. Contava quem havia sido executado, por quais crimes, como cada pessoa havia reagido nos momentos finais. As cabeças se tornaram sua audiência permanente, seus únicos confidentes numa profissão que o isolara completamente do convívio social normal. A loucura de Sanson se manifestava em rituais cada vez mais elaborados. Ele batizou cada cabeça de sua coleção, dando nomes carinhosos para seus companheiros silenciosos. Organizava jantares imaginários, colocando pratos vazios ao redor da mesa, enquanto conversava com diferentes cabeças sobre política, filosofia e os eventos do dia. Vizinhos relatavam ouvir vozes múltiplas vindo de sua casa durante a madrugada, como se várias pessoas estivessem debatendo simultaneamente. O aspecto mais perturbador era como Sanson começou a buscar conselhos em sua coleção para decisões profissionais. Antes de cada execução importante, ele consultava cabeças específicas que considerava especialistas no assunto. Para executar um general traidor, pedia orientação às cabeças de outros militares. Para uma mulher adúltera, consultava as cabeças femininas de sua coleção. Mas as execuções em massa estavam longe de terminar. Enquanto Sanson aperfeiçoava seus métodos industriais na França, outros carrascos pelo continente europeu desenvolviam técnicas ainda mais brutais para lidar com diferentes tipos de condenados. O método de cada executor refletia não apenas as tradições locais, mas também as obsessões pessoais de homens que haviam perdido completamente o contato com sua humanidade original. A proximidade do fim do terror começava a se anunciar, mas Sanson já estava irreversivelmente perdido em seu mundo de mortos. As cabeças de sua coleção haviam se tornado mais reais para ele do que qualquer pessoa viva.
E muito em breve, outros carrascos em diferentes cantos da Europa revelariam que a criatividade humana para causar sofrimento não conhecia limites geográficos ou culturais. Os métodos que estavam sendo desenvolvidos nesses mesmos anos fariam as guilhotinas parecerem instrumentos de misericórdia. No Sacro Império Romano Germânico, Wilhelm von Grumbach havia desenvolvido uma especialidade que fazia as guilhotinas francesas parecerem atos de misericórdia. O esquartejamento por cavalos era reservado aos crimes mais graves contra o imperador. Mas Wilhelm transformou essa punição ancestral numa ciência exata de prolongamento da agonia humana. Sua primeira execução por esquartejamento aconteceu em 1521, quando um barão chamado Friedrich foi condenado por conspiração contra Carlos V. Tradicionalmente, o condenado era amarrado a 4 cavalos que corriam em direções opostas até que o corpo se despedaçasse. Wilhelm, porém, descobriu que podia controlar precisamente o tempo e a intensidade do sofrimento, ajustando o comprimento das cordas e o treinamento dos cavalos. Wilhelm passou meses preparando cada execução. Ele próprio treinava os cavalos, condicionando-os para correr em velocidades específicas. Desenvolveu um sistema de cordas de comprimentos diferentes. Cordas mais curtas criavam tensão imediata e morte rápida, enquanto cordas mais longas permitiam que o condenado fosse arrastado por minutos antes que a pressão se tornasse letal. Para a execução do Barão Friedrich, Wilhelm decidiu fazer uma demonstração especial de suas habilidades. Amarrou o condenado com cordas de couro especialmente preparadas, mais resistentes que o normal. Os cavalos foram posicionados de forma que a tensão aumentasse gradualmente, criando dor crescente sem ruptura imediata dos membros. A praça de Nuremberg estava lotada naquela manhã de junho. Friedrich foi arrastado nu até o centro da praça, onde 4 estacas de madeira marcavam os pontos de ancoragem. Suas mãos e pés foram amarrados com as cordas especiais de Wilhelm, que verificou pessoalmente cada nó. O barão, ainda consciente, implorava por uma morte rápida. Wilhelm deu o sinal e os cavalos começaram a se afastar lentamente. Inicialmente, Friedrich apenas sentiu as cordas se esticando. Depois, veio a pressão nos pulsos e tornozelos. Então a dor verdadeira começou. Uma sensação de estar sendo literalmente desmontado, articulação por articulação. Os cavalos continuaram andando, mas o corpo de Friedrich se recusava a se despedaçar. As cordas especiais e a resistência natural dos músculos e ossos criaram uma situação que Wilhelm não havia previsto. O barão estava sendo torturado pela tensão, mas não morria. Seus gritos ecoavam pela praça enquanto a multidão observava em silêncio horror. Após 2 horas sob o sol escaldante, Friedrich ainda estava vivo, esticado como um instrumento de tortura medieval. Suas articulações haviam se deslocado, criando dores inimagináveis, mas os membros permaneciam grudados ao torso. Wilhelm percebeu que precisava intervir para completar a execução. Foi então que o carrasco revelou a extensão de sua crueldade calculada. Ele havia previsto essa possibilidade e trouxera serras especiais para ajudar o processo. Enquanto Friedrich permanecia esticado pelos cavalos, Wilhelm começou a serrar metodicamente cada articulação, começando pelos punhos. O som da serra cortando o osso humano se misturava aos gritos do condenado e aos relinchos dos cavalos. Wilhelm trabalhava com precisão cirúrgica, cortando apenas o suficiente para enfraquecer as juntas sem matar imediatamente a vítima. Primeiro o pulso direito se desprendeu com um estalo seco. Depois o esquerdo. Friedrich ainda estava consciente quando Wilhelm começou a trabalhar nos tornozelos. A multidão havia se tornado cúmplice silenciosa daquela atrocidade. Algumas pessoas vomitavam, outras desmaiavam, mas ninguém se movia para interromper o espetáculo. O poder absoluto do imperador estava sendo demonstrado através da destruição sistemática de um corpo humano, e todos entendiam a mensagem. Quando o último membro se desprendeu, Friedrich finalmente morreu. 4 horas haviam passado desde o início da execução. Wilhelm caminhou calmamente entre os pedaços espalhados pela praça, coletando uma moeda de ouro por cada membro arrancado, uma taxa extra que ele havia negociado com as autoridades imperiais. Mas a brutalidade de Wilhelm era apenas um exemplo do que estava acontecendo simultaneamente em outras partes da Europa. No leste, nos territórios que hoje formam a Rússia, Boris Pilniak havia desenvolvido uma expertise ainda mais sádica, o empalamento prolongado. Boris havia aprendido a técnica com mercenários turcos que lutaram nas guerras balcânicas. O empalamento tradicional consistia em inserir uma estaca pontiaguda através do ânus da vítima, perfurando o corpo até que a ponta saísse pela boca ou peito. Mas Boris descobriu que podia manter as vítimas vivas por dias inteiros se controlasse cuidadosamente o ângulo e a velocidade da penetração. Sua primeira vítima foi um comerciante chamado Alexei Volkov, acusado de sonegar impostos do czar. Boris passou 1 semana preparando a estaca especial. Uma haste de carvalho de 3 metros, afiada de forma cônica, untada com graxa animal para facilitar a penetração.
A ponta foi cuidadosamente moldada para evitar órgãos vitais durante a inserção. Volkov foi trazido à praça central de Moscou numa manhã gelada de inverno. A estaca foi fincada verticalmente no chão gelado, sua ponta afiada apontando para cima como uma lança invertida. Boris havia calculado exatamente o ângulo de penetração necessário para atravessar o corpo sem atingir o coração ou pulmões imediatamente. O comerciante foi suspenso sobre a estaca e lentamente abaixado. A ponta perfurou a pele e começou a penetrar no corpo. Boris controlava pessoalmente a velocidade da descida, pausando sempre que Volkov mostrava sinais de desmaio. O objetivo era manter a vítima consciente durante todo o processo. A estaca levou 4 horas para atravessar completamente o torso de Volkov. Durante todo esse tempo, ele permaneceu vivo, sentindo cada centímetro de madeira rasgando seus órgãos internos. Boris havia se tornado um estudioso da anatomia humana, conhecendo exatamente quais órgãos podia perfurar sem causar morte imediata. Quando a ponta da estaca finalmente emergiu entre as costelas de Volkov, perto do peito, o comerciante ainda estava consciente. Seus olhos permaneciam abertos, sua boca se movia em súplicas mudas. Boris havia conseguido o que considerava sua obra-prima, um empalamento que mantinha a vítima viva para prolongar o exemplo público. Durante os 3 dias seguintes, Volkov permaneceu na praça, empalado e agonizante. Boris havia posicionado a estaca de forma que o comerciante ficasse visível de todas as direções, servindo como aviso para outros potenciais sonegadores de impostos. Durante o dia, multidões se reuniam para observar o homem moribundo. Durante a noite, seus gemidos ecoavam pelas ruas desertas. O aspecto mais sádico da tortura era como Boris brincava com a esperança da vítima. Periodicamente, ele se aproximava de Volkov com uma caneca de água, oferecendo pequenos goles em troca de confissões de crimes que o comerciante nunca havia cometido. Confesse que roubou grãos da igreja, exigia Boris. Confesse que vendeu armas para inimigos do czar. A cada negativa, a água era retirada. Volkov, desesperado pela sede, começou a confessar crimes imaginários. Admitiu ter roubado cavalos que nunca existiram, ter seduzido mulheres que nunca conheceu, ter conspirado com inimigos que nunca encontrou. Boris anotava cuidadosamente cada confissão falsa, criando um arquivo de crimes que justificaria retroativamente a brutalidade da punição. No terceiro dia, Volkov finalmente morreu. Seu corpo permaneceu empalado por mais uma semana, apodrecendo lentamente como aviso público. Boris coletou a estaca ensanguentada e a guardou como troféu, planejando reutilizá-la em futuras execuções. Enquanto Boris aperfeiçoava seus métodos de empalamento na Rússia, a oeste, na Inglaterra, Thomas Derrick estava revolucionando a arte do enforcamento. A forca tradicional matava por quebra do pescoço, uma morte relativamente rápida que Derrick considerava insatisfatória para o propósito de deterrência pública. Derrick desenvolveu um sistema de polias que permitia controlar exatamente a velocidade do enforcamento. Em vez da queda brusca que quebrava o pescoço instantaneamente, sua forca especial suspendia a vítima gradualmente, causando o estrangulamento lento que podia durar até 15 minutos. Sua obsessão pela precisão era cientificamente meticulosa. Antes de cada execução, Derrick media cuidadosamente o pescoço do condenado com uma fita métrica de couro. Pesava a vítima numa balança especial. Calculava a resistência estimada da traqueia baseando-se na idade e constituição física da pessoa. Com esses dados, determinava exatamente quantos minutos cada execução deveria durar. Thomas mantinha registros detalhados de suas previsões e resultados. Em seu caderno pessoal, anotava: Johann Smith, 34 anos, pescoço 38 centímetros, peso estimado 70 quilos. Previsão: 12 minutos. Resultado: 11 minutos e 43 segundos. Suas estimativas eram assustadoramente precisas, variando menos de 30 segundos da realidade. A máscara de couro negro que Derrick usava durante as execuções se tornou sua marca registrada. Ele próprio havia desenhado e costurado a máscara com aberturas precisas para os olhos que lhe permitiam observar minuciosamente as reações de cada vítima. A boca da máscara era selada, forçando-o a respirar apenas pelo nariz, o que criava um som assombrado que aterrorizava os condenados. Durante os anos de auge de sua carreira, Derrick executou uma média de uma pessoa por semana. Tyburn se tornou um local de peregrinação mórbida, onde londrinos vinham assistir às execuções como entretenimento. Derrick se aproveitava dessa audiência para aperfeiçoar seus métodos teatrais, criando suspense sobre quanto tempo cada vítima resistiria. Ele desenvolveu um ritual específico para cada execução. Primeiro, apresentava o condenado à multidão, anunciando o crime cometido. Depois, realizava sua medição pública do pescoço, criando expectativas sobre a duração do espetáculo. Então ajustava cuidadosamente sua forca especial, explicando para a audiência os cálculos técnicos envolvidos. A execução propriamente dita se tornava uma performance cronometrada. Derrick acionava lentamente o sistema de polias enquanto a multidão contava os minutos em voz alta.
Quando suas previsões se confirmavam com precisão quase exata, a audiência aplaudia sua perícia técnica. Thomas havia transformado o assassinato legal numa ciência exata e espetáculo público simultaneamente. Mas o mais perturbador era como Derek havia desenvolvido a capacidade de ler o som da morte. Ele afirmava conseguir identificar a idade, peso e até mesmo a profissão de uma pessoa apenas ouvindo o som que o pescoço fazia durante o estrangulamento. Desenvolveu uma classificação sonora da morte. O estalar dos jovens, o rasgar dos velhos, o assobio dos magros, o ronco dos gordos. Nos últimos anos de sua carreira, Derek se tornou tão obcecado com esses sons que começou a executar pessoas apenas para testar suas teorias auditivas. Ele convencia juízes a acelerar julgamentos de casos menores, argumentando que precisa de amostras para aperfeiçoar seus métodos. A justiça inglesa havia se tornado cúmplice de um experimento sádico disfarçado de eficiência jurídica. A tradição de carrascos, cientificamente obcecados, continuou até o século XX. Antoine Dabler, o último grande executor da guilhotina francesa, havia herdado o posto de seu pai e transformado a execução numa operação de precisão cronométrica que faria inveja a qualquer fábrica moderna. Antoine havia cronometrado cada movimento necessário para uma execução completa. Desde o momento em que o condenado era retirado da cela até a queda da lâmina, exatos 26 segundos. Essa velocidade não era casual. Era fruto de treinamento obsessivo que Antoine realizava diariamente em sua oficina particular. Em sua casa, Antoine mantinha réplicas exatas da guilhotina oficial. Durante horas por dia, praticava os movimentos em bonecos de palha recheados com vísceras de animais. Cronometrava cada gesto. Quantos segundos para posicionar a vítima, quantos para ajustar a luneta, quantos para verificar o mecanismo de liberação. Essa rotina de treinamento se tornou mais importante para ele do que qualquer relacionamento humano. A precisão de Antoine era lendária entre as autoridades francesas. Ele podia executar 20 pessoas em uma manhã sem atrasos ou problemas técnicos. Sua guilhotina nunca emperrava, suas lâminas nunca falhavam, seus movimentos nunca vacilavam. Havia se tornado uma máquina humana de matar, mais confiável que qualquer equipamento mecânico. Mas essa eficiência teve um preço psicológico devastador. Antoine desenvolveu uma peculiaridade que revelava o quanto sua humanidade havia sido corroída pela rotina da morte. Ele nunca olhava no rosto de suas vítimas. Durante toda a sua carreira, manteve o olhar fixo em pontos técnicos, a posição da luneta, o ângulo da lâmina, o funcionamento das polias. Em vez de rostos humanos, Antoine memorizava sons. Cada pescoço, segundo ele, fazia um ruído específico ao ser cortado. Desenvolveu um catálogo mental desses sons, classificando-os por categoria demográfica. Podia identificar se a vítima era homem ou mulher, jovem ou velha, magra ou gorda, apenas pelo som que o pescoço fazia durante a decapitação. Essa obsessão auditiva se tornou sua única forma de conexão com as vítimas. Antoine não via rostos ou personalidades, ouvia apenas a música da morte. Ele descrevia os sons usando terminologia musical. O staccato dos pescoços jovens, o legato dos pescoços velhos, o fortíssimo dos pescoços grossos, o pianíssimo dos pescoços finos. Durante suas últimas execuções, Antoine mostrava sinais de deterioração mental similar aos carrascos que o precederam. Ele passou a murmurar melodias baseadas nos sons que memorizara, criando composições macabras que misturavam centenas de execuções numa sinfonia pessoal de morte. Quando Antoine finalmente se aposentou, a França havia abandonado a pena de morte. Ele morreu sozinho em sua casa, rodeado pelas réplicas de guilhotina que havia usado para treinar. Vizinhos relataram que, até seus últimos dias, ele ainda praticava os movimentos da execução, cortando bonecos de palha enquanto cantarolava suas melodias da morte. A era dos carrascos artesanais havia chegado ao fim, mas seu legado permanece. Jean de Melan, Giovanni Bugatti, Charles-Henri Sanson, Wilhelm von Grumbach, Boris Pilniak, Thomas Derek e Antoine Dabler representavam diferentes aspectos da capacidade humana para ritualizar e aperfeiçoar a crueldade. Cada um, à sua maneira, transformou o assassinato legal numa arte sádica que refletia as obsessões mais sombrias de suas épocas. Esses homens não eram monstros nascidos. Foram criados por sociedades que demandavam espetáculos de sofrimento público. Suas técnicas brutais eram aplaudidas por multidões sedentas de sangue, aprovadas por autoridades religiosas e políticas, financiadas por impostos pagos por cidadãos comuns. A responsabilidade por essas atrocidades não pertencia apenas aos carrascos, mas às civilizações inteiras que encontravam entretenimento na agonia organizada de outros seres humanos. Hoje, quando observamos execuções modernas, supostamente humanitárias, através de injeções letais ou câmaras de gás, devemos nos perguntar se realmente evoluímos ou apenas refinamos nossos métodos de matar em nome da justiça.
A brutalidade explícita dos carrascos medievais foi substituída pela brutalidade asséptica dos protocolos modernos, mas a essência permanece. Seres humanos matando outros seres humanos em cerimônias públicas destinadas a satisfazer nossa sede ancestral por vingança coletiva. Os carrascos desapareceram, mas as estruturas que os criaram persistem com roupagens diferentes. A mesma sociedade que aplaudia Jean de Melan mutilando Henri Dubois hoje assiste execuções televisionadas em países que mantêm a pena capital. A mesma mentalidade que permitia a Giovanni Bugatti colecionar cabeças, hoje permite que sistemas judiciais modernos transformem condenados em objetos de estudo científico e espetáculo midiático. Se essa história mexeu com você, não a compartilhe, apenas como curiosidade mórbida. Compartilhe como um lembrete de que a humanidade carrega em si tanto a capacidade para compaixão infinita, quanto para a crueldade sistemática. Quanto mais pessoas entenderem de onde viemos, maiores são as chances de escolhermos conscientemente para onde vamos como civilização. A memória desses horrores deve servir não para nos entreter, mas para nos alertar sobre os abismos que ainda podemos evitar.